Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 18. E iremos fazer a leitura do texto sagrado do versículo de número 18 até o 30. Lucas 18, do 18 até o 30. A palavra de Deus declara o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Meus irmãos, o texto que está aqui diante de nós é bastante conhecido. É um texto que até cantores gospel fazem músicas com base nesse texto. Também existem pecinhas de teatro que fazem para contar a história para crianças, bonequinhos também para contar histórias com base na história desse jovem rico, em um dos encontros que Jesus tem com homens, com pessoas durante o seu ministério. Só que de todas essas pessoas, como nós começamos na quarta-feira, no Culto de Doutrina, a falar, de todas as pessoas que se encontraram com Jesus, esse foi o único que saiu pior do que chegou. Ele chegou com toda a sua pompa de ser um jovem, de ter muitos predicados excelentes. Nós vamos aqui apontar os 10 rapidamente aqui, já que a gente falou na quarta. Mas não todos estavam aqui na quarta-feira. Ele tinha todas essas vantagens, e chegou até com uma certa pompa de ser alguém que tem observado a lei desde a sua juventude, ou desde criança, ele tem observado tudo isso, mas mesmo assim, ele saiu muito pior do que chegou. A despeito dele ter buscado a pessoa certa, de ter abordado inclusive a temática certa aqui, ele tomou a decisão errada. Por si, pela sua natureza humana, pela naturalidade que existe no homem, ele tomou a decisão que cabe àquilo que ele tem. E o que ele poderia fazer daquilo, tomar essa decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que os céus.
mais esses prazeres transitórios do que a salvação da sua alma. Então, nós destacamos aqui pelo menos 10 pontos excelentes desse jovem à vista. O que nós podemos ver do estereótipo do ser humano, do que ele mostra para as pessoas, do que o ser humano consegue ver. E nós vimos até nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus, também nós podemos ver tudo isso. Então, esses atributos que ele tinha não podia suprir a necessidade de sua alma. E a primeira que nós vemos aqui, de todas elas, é que ele era jovem. Em primeiro lugar, ele era jovem. E esse jovem estava no alvorecer da vida e tinha toda a vida pela frente, todas as oportunidades, tinha como investir o seu futuro no reino de Deus. Ele tinha como fazer isso. Tinha muito tempo para isso. A outra coisa é que ele era riquíssimo. Os 3 evangelhos descrevem esse jovem como uma pessoa rica. Só que em Lucas utiliza essa questão de um pouco, não é um exagero, é de ser mais assertivo nessa questão dele, de dizer que ele era riquíssimo. Porque ele possuía muito, ele possuía muitos bens. Inclusive, a tradução mais correta que seria aqui no versículo número 18, olhe para o texto, que diz, certo homem de posição. Poderia ser traduzido certo governante, inclusive. Aqui nesse início, na parte A do versículo número 18. E certo governante perguntou a Jesus. Outra coisa é que esse jovem era proeminente. Homem de posição, que nós temos aqui, que pode ser traduzido por governante, uma autoridade. Apesar de ser jovem, era rico, e além de ser rico, também era um líder famoso, esse jovem. Ele era virtuoso. Virtuoso, de fato. Ele mesmo se considerava fiel à lei. Porque ele chegou a dizer, aqui no versículo de número 20, para o 21, em relação aos mandamentos que o Senhor Jesus cita aqui, ele vai dizer que tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele olhava para o espelho e dava a máxima nota para si mesmo. Nos faz até lembrar daquele fariseu que orava de si para si mesmo. Vocês lembram, né? Do fariseu e o publicano. A diferença que foi dos dois quando chegou a orar. Além de esperar o momento em que estava a maioria das pessoas, um grande número de pessoas, ele orava de si para si mesmo, só contando vantagem em si mesmo, enquanto o outro publicano, ele batia nos peitos e dizia, ser propício a mim, pecador. Então esse jovem até se assemelhava com esse fariseu ao fazer isso. Outra coisa, ele era insatisfeito com a sua vida espiritual. Isso porque ele vai dizer, que me falta ainda? É uma insatisfação e, ao mesmo tempo, uma maneira de dizer, o que ainda falta para mim? Eu tenho cumprido tudo, eu tenho obedecido a lei, eu tenho observado a lei, eu sou um cara que é bem teológico, bem assertivo, de acordo com a lei de Deus. O que falta ainda para mim? Ao mesmo tempo, no profundo do ser dele, ele tinha realmente essa dúvida. Então ele tinha tudo para ser feliz, mas seu coração, ele ainda estava vazio. Como nós comentamos na quarta-feira, Deus coloca a eternidade no coração do ser humano. E nada nesse mundo pode preencher esse vazio.
dinheiro, fama, reputação, nada disso preenche o vazio da alma. Inclusive, nos dias atuais, existem pessoas que, inclusive, são comediantes, fazem todos rirem, têm muito dinheiro, mas vivem em depressão. Como um que eu acho que, para mim, talvez seja o maior ator de comédia que existe, Jim Carrey, sempre passa por esses períodos de depressão profunda. Rico, faz os outros rirem, mas nada preenche o vazio da sua alma. Não existe contentamento para ele. Ele é descontente. Então, essas coisas não preenchem o vazio de nossa alma. Outra coisa, em sexto lugar, ele era uma pessoa sedenta de salvação. A pergunta dele foi enfática. Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Essa maneira dele chegar ao Senhor Jesus e dizer bom mestre, não existe essa instrução em nenhum escrito rabínico, em nenhuma tradição oral, em nenhum ensinamento diz que é para chegar em um mestre e chamar ele de bom. Por isso que Jesus, ele surpreendeu com isso. Ele dizia, por que me chamas bom? Bom só tem um que é Deus. Não era costume, ninguém falava assim. E ele falou exatamente assim com o Senhor Jesus. Então ele estava ansioso por algo a mais que não havia encontrado. E não havia encontrado isso no dinheiro. Ou ele sabia que não possuía a vida eterna. Não queria enganar a si mesmo. Em sétimo lugar, ele foi a Jesus, a pessoa certa. Em meio a tantos mestres, inclusive não tinham apenas rabis, mas existiam rabãs, existiam grandes mestres. No Novo Testamento é descrito um deles, que é Gamaliel, chamado Rabã, que era mestre de Paulo. Paulo aprendeu com esse homem. Existia isso assim. Ele não procurou nenhum desses, ele procurou Jesus. Claro que alguns procuraram Jesus e eram eleitos. Outros procuraram Jesus e não eram eleitos. No caso desse rapaz aqui, o texto, da forma que se descreve, vai ser declarado que ele não era um. Por isso que ele não abandonou tudo, por isso que ele não vendeu tudo e deu aos pobres e seguiu Jesus. A outra coisa, ele foi a Jesus com pressa. O Evangelho de Marcos 10, versículo 17, vai dizer que pondo-se Jesus a caminho, correu um certo homem ao seu encontro. Ele correu, agora imagine aí, um homem de posição, ou um governante, como o texto descreve e declara para a gente aqui. Um homem importantíssimo, riquíssimo. Vir e correr até Jesus, e as pessoas todas vendo aquilo ali, ele se despiu ali de toda a autoridade que ele tinha ali, aquela proeminência que ele tinha, e foi ter Jesus daquele jeito, sem vergonha nenhuma. Vejam, até agora nós estamos vendo pontos que, às vistas do homem, o que se percebe é que esse homem era uma pessoa salva, eleita. Então, pessoas tidas como importantes não correriam, por exemplo, em locais públicos. Mas esse jovem correu. Ele tinha pressa. Ele não se importou com a opinião das outras pessoas. Tal era a urgência dele. Veja, até agora, aos olhos humanos, isso seria uma atitude perfeita. Em nono lugar, ele foi a Jesus de forma reverente, porque ainda no versículo 17 do capítulo 10 de Marcos, vai dizer, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Ajoelhando-se, com reverência ao Senhor Jesus diante dele, nesse momento. Esse jovem se humilhou, caindo de joelhos aos pés de Jesus. Isso nos faz pensar também
que nem sempre que o ser humano se ajoelha diante de todos significa dizer uma atitude verdadeira de se humilhar diante de Deus. Eu acho que é por isso que durante a história foi se desfazendo isso antes de começar cultos públicos. Os puritanos mesmo, eles tinham essa reverência antes de começar o culto, de chegar e se ajustar. Não é coisa de pentecostal não, meus irmãos. Não é coisa de Rua Azusa não. Não é coisa de pietista não. Isso não é coisa de quakers não. Não é coisa de montanista não. É coisa de cristão chegar no culto e se ajoelhar. Mas com o passar dos anos, mesmo aqueles que seguem a teologia puritana, que praticavam isso também, foram deixando de fazer com a história, porque a reverência verdadeira, o se humilhar verdadeiro, tem que estar no coração, tem que estar no íntimo, tem que estar no ser da pessoa, e não estereotipamente falando. Pode ser que, historicamente falando, essas coisas deixaram de acontecer por esse motivo. Ele aqui demonstrou ter coração quebrantado e alma sedenta com a atitude dele. Demonstrou não ter dureza no seu coração, nem resistência alguma ao senhorio de Cristo. Ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus nesse momento. Em 10º lugar, e o último desses pontos que nós observamos dele, é que ele foi amado por Jesus. Agora, nesse ponto que ele foi amado, nós devemos ter muita atenção nisso. O 10:21 vai dizer que Jesus, fitando-o, o amou. Jesus o amou. Isso depois de quê? Volte aqui um pouquinho comigo, versículo 20 diz: sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí depois disso, Jesus, fitando os olhos dele, o amou. O Senhor ama os observadores da sua lei. O Senhor ama aqueles que têm prazer na lei dele. Ele tem prazer e ama aqueles que meditam na sua lei dia e noite. O Senhor ama o povo dele quando é um observador, mas acima de tudo praticante da lei. Devemos viver segundo o conselho dele, como ele mesmo diz no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, que nós devemos superar e muito a justiça dos fariseus. Claro, não apenas observando, entendendo, debatendo, teoricamente conhecendo apenas, não, mas praticando-a. Mas o Senhor Jesus, ao ver que esse homem, ele tem observado sempre a sua lei, ele o amou. Ele amou essa atitude, ele amou essa prática de observar. E imagine você uma coisa, para aqueles que não apenas observam, mas guardam a lei do Senhor em seu coração. Não apenas observantes, mas guardadores da lei nós devemos ser. E aí nós vamos agora partir para um dos pontos, 4 pontos centrais da pregação total, que começou na quarta-feira e estamos terminando hoje, que é do 18 a 23, de que as riquezas enganam. E observe comigo o texto aqui, do 18 ao 23, quando diz, vamos ler mais uma vez, 18 ao 23, o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
Honra teu pai e a tua mãe, replicou-lhe ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa te falta ainda. Vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. As riquezas enganam. As virtudes do jovem rico eram apenas aparentes. Tudo aquilo que nós vimos era algo que estava por fora, era um rótulo, era uma capa, mas não mostrava o interior daquele jovem. Ele superestimava as suas qualidades. Ele dava a si a nota máxima. Só que Jesus tirou a máscara e revelou a avaliação que fazia de si, da salvação, do pecado, da lei. E tudo era superficial. E aí nós temos 5 pontos. Nós temos 5 coisas aqui. A primeira é que ele estava enganado a respeito da salvação. Ele viu a salvação como uma questão de mérito, e não como um presente da graça de Deus. Note que isso é um problema antigo entre as pessoas, entre cristãos inclusive, que se dizem seguidores de Jesus e acham que a salvação é por mérito, que a salvação vem por conquista e por esforço apenas, por ser mais inteligente que outros, mais perceptivo, que tenha mais força para agir e conquistá-la. É um problema antigo e era um problema dele aqui. Ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse desejo é até sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Ele pensava que ela pelo esforço, pelo mérito dele, questão dele. Ele nunca percebeu, nem sabia e nem aceitaria que essa salvação vem do alto. A outra coisa é que ele estava enganado a respeito de si mesmo. Ele não tinha consciência do quão pecador ele era. Pecado, uma rebelião contra Deus, um Deus santo, Deus verdadeiro, Deus único. Então não é simplesmente uma ação, mas uma atitude interior que exalta o ser humano e desonra Deus. Jovem rico pensou que suas virtudes externas poderiam agradar a Deus. Porém, a Escritura vai dizer que as nossas melhores atitude natural do homem, que vem do homem, que vem principalmente da corrupção restante, não passa de trapos de imundície. Isaías 64, versículo 6, vai declarar isso para a gente. Então esse jovem pensou que guardava a lei, mas havia quebrado os 2 principais mandamentos da lei de Deus: amar a Deus e ao próximo. No comentário bíblico africano tem uma coisa bastante interessante. Eu gosto muito daquele comentário porque eles pegam algumas coisas da cultura para explicar o que está acontecendo ali no cenário bíblico. E lá na África eles chamam ele de, o jovem rico, de Ubuntu. E o Ubuntu, ele não, quer dizer, ele não é um bom Ubuntu. Ele não chega a atingir esse patamar, porque ele não consegue viver em comunhão com as outras pessoas. Ele não consegue servir ao próximo, ajudar o próximo, ele não consegue fazer isso.
Note que esse é um problema que ele tem, muito semelhante também com o rico, do rico e o Lázaro. Vocês lembram? O rico todo dia se banqueteava e se vestia esplendidamente. Tudo dele era ao máximo, festas todos os dias e comia bem todos os dias. E na sua porta, a porta da sua mansão, jazia um homem cheio de chagas, que comia as migalhas das mesas ali, e lambido e ao lado de cães abandonados também. E, na verdade, se alimentava de resto de comida que os cães iriam comer. E ele também não era ajudado. Note que aqui não é questão de ser rico, que o Evangelho de Lucas às vezes está falando aqui, que o cara é rico. Não é um mal, tem nada a ver. É a questão da atitude desse rico, que ele não partilha nada. Geralmente esses aqui, até os que enriquecem, da noite para o dia no Evangelho de Lucas, só pensam em si mesmo. Lembra daquele no qual Deus chegou para ele e disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Aquele homem, quando ele ficou rico, de repente, a colheita foi máxima, que não cabia no celeirinho que ele tinha, ele mandou construir vários. Aí aquele fazendeiro pegou e disse: agora sim. Ele disse para a alma dele: agora come, regala-te, vive bem aí e tal, com toda a riqueza. E só para ti mesmo, não ia fazer mais nada. Não olhava para o próximo. Aqui no Evangelho de Lucas a gente vê muito isso. O rico sendo possuído por sua riqueza. Que o Deus dele era a riqueza aqui. Então, aqui, voltando para o texto, Jesus não cita a lei para ele como um meio de alcançar a salvação. Jesus não faz isso. Pois o propósito da lei não é salvar. Antes ela coloca a lei diante desse jovem como um espelho para revelar seu pecado. Revelou o seu pecado ali naquele momento. Ele disse para esse jovem rico: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Aí depois vem e segue-me. O que é que faltava a esse jovem? O que é que faltava a esse homem aqui? O novo nascimento, o nascer do alto, a conversão. Buscar a Deus em primeiro lugar. Ele queria vida eterna, mas não renunciou o seu ídolo, o ídolo mor, a riqueza. Ele não nasceu do alto. Que o problema não é ser rico. Nicodemos, quem disse que Nicodemos era pobre? Nicodemos era também conhecido ali no período do Novo Testamento como Nakdimo ben Gorion. Era um homem que transportava e comercializava água. O homem era rico. Nós acabamos de ler nessa noite, na leitura sequenciada do Novo Testamento, José de Arimateia, um homem rico, convertido, que quem estava com ele ali? Versículo 39, se não me engano, ali? Nicodemos. E nós temos outros homens ricos no Novo Testamento, piedosos. Lídia também, rica e piedosa. Filemão, piedoso. Cornélio, piedoso. E muitos outros. O problema não é ser rico. É o que tem sido feito com esse dinheiro. E o amor que tem ao dinheiro em primeiro lugar. Em terceiro lugar, ele estava enganado a respeito da lei de Deus. 20, 21, que é citado por Jesus e é dito da parte do jovem que tem observado, ele mediu sua obediência apenas por ações externas e não por atitudes internas. Atitude externa, para Jesus, era uma coisa absolutamente normal. Lá no capítulo 23 de Mateus,
nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo que obedeçais tudo quanto eles vos disser. Está falando dos fariseus, dizendo para os discípulos, obedeçam tudo que eles falarem. Tipo assim, a teologia deles está correta. Viu? Quando ele citar a lei, olha aí, está correto. Tanto é que quando Jesus perguntava o que estava na lei, ele sempre respondia, a resposta estava na ponta da língua. Eles eram habilidosíssimos com a lei. Mas ele diz, não imitai as vossas obras. Porque a questão não é apenas compreender, teoricamente falando, mas praticar a mesma. As atitudes internas é o que importam. O Senhor Jesus diz, ouviste que tens dito, não adulterarás. Ou seja, não chegar no ato e praticar, ser flagrado ou coisa assim. Mas o Senhor Jesus diz, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, esse já adulterou com ela. A questão da internalidade. O que importa é o que verdadeiramente somos. Então, aos olhos de um observador desatento, esse homem passaria no teste sim. Só que Jesus identificou a cobiça do seu coração. Ninguém engana Deus. Esse jovem podia enganar, inclusive, sabe quem? Tem um grande homem de Deus na história, lido por praticamente todos os cristãos protestantes, que foi questionado uma vez, eu peço que você veja a minha salvação. Aí ele diz, não me peça a ver a sua eleição ou salvação, se eu não ver a sua santificação. João Calvino disse isso. João Calvino vacilaria diante dele, mas Jesus não. O nosso Deus não. O nosso Deus contempla todo o mais profundo ser nosso, toda a nossa mente, todo o nosso coração, tudo o que somos e toda a nossa história. O nosso Deus não pode ser enganado. O exegeta da reforma pode ser enganado. Um pastor com todos os doutorados pode ser enganado. Um presbítero pode ser enganado. Um pastor, psiquiatra, psicanalista, psicólogo e com todas as formações e o mais experiente que existe pode ser enganado e ser desatento. Mas o nosso Deus não. Não pense você, não pense eu ou qualquer pessoa aqui nessa noite que passará batido diante de Deus, que não passa. Ele vê o mais profundo do nosso ser. Então, o 10º mandamento da lei de Deus trata do pecado da cobiça. Esse é o mandamento subjetivo da lei. Ele não pode ser apanhado por nenhum tribunal humano. Só Deus consegue diagnosticá-lo. Só o Senhor. Jesus viu o coração daquele jovem. Ele viu o amor ao dinheiro como raiz de todos os males ali. Então, o dinheiro era o seu Deus. Ele confiava nele e adorava. Em quarto lugar, ele estava enganado a respeito de Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre, mas só que não está pronto a obedecer a ele. Ele pensa que Jesus é apenas um rabi e não o Deus encarnado. Ele exalta ele como o mestre, o maior de todos que apareceu, e não como filho de Deus, unigênito do Pai. O verbo que se fez carne. Jesus queria que o jovem se visse como um pecador antes de se ajoelhar diante do Deus Santo. Não queria que ele apenas se ajoelhasse, mas que ele se considerasse verdadeiramente um miserável
diante de Deus. Em quinto lugar, ele estava enganado acerca da verdadeira riqueza. Depois de perturbar a complacência do jovem com a constatação de que uma coisa lhe faltava, depois Jesus desafia com uma série de 4 imperativos. A gente falou sobre isso na quarta-feira. O versículo 23 diz, versículo 22. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Primeiro, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. É o de vender, de dar, depois de ir e seguir a Jesus. São 4 imperativos que ele dá aqui num pedacinho de texto, e em poucas palavras o Senhor Jesus dá a esse jovem. Esses 4 imperativos são uma única ordem que exigem apenas uma reação. É o ir, é o vir. Alguns queriam esse tipo de ordem. Segue-me, vem comigo. Lembra daquele homem que tinha uma legião de demônios lá em Gadara? Primeira coisa que aquele jovem fez quando ele foi curado, ele queria ir com Jesus. Jesus, não, você não vem. Sua missão é ir lá e com os teus, fala o que o Senhor fez por ti. E a esse homem o Senhor Jesus deu uma mais honrosa, a maior oportunidade da vida, e ele não o quis. Não é somente com ele que acontece isso, ou que aconteceu na história da humanidade. A muitos o Senhor deu esses 4 imperativos e não foi seguido. Alguns prontamente já têm no seu coração: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas outros, eis-me aqui, mas não me envia. Não me peça que siga. Existe até um dizer popular, justamente naqueles momentos de evangelização, né? Quando nós pregamos para as pessoas nas ruas, ou pregamos no trabalho, ou em qualquer lugar, assim, não, eu sei o tempo que eu irei. Agora não. Aí passam a surgir aquelas pregações, né? Amanhã pode ser muito tarde, aquelas coisas todas, né? Mas o fato é que muitos fazem exatamente igual esse jovem fez. Então o jovem rico perdeu a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Isso é fato. Então o jovem rico se tornou o mais pobre entre os pobres. E aí nós temos agora do 24 ao 30, que a riqueza pode ser um estorvo para a salvação. E do 24 ao 30 nós temos, acompanhe comigo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há... Não, só até o 28 aqui, viu? Vamos até o 28 aqui. Então, há 2 verdades que enfatizamos aqui, desse versículo 24 até o 28. Que, em primeiro lugar, os que confiam na riqueza não podem ou não têm poder para confiar em Deus. Porque o dinheiro é mais do que uma moeda, é mais do que um papel, é mais do que ouro. O dinheiro, ele é um ídolo. O dinheiro, ele é um ídolo. Se idolatra o mesmo.
Porque a confiança em Deus implica no abandono de todos os ídolos. E muitos não abandonam esse. Então, quem põe a sua confiança no dinheiro não pode confiar em Deus para a própria salvação, inclusive como nós estamos vendo aqui. Nosso coração só tem um espaço para uma única devoção e só podemos nos entregar para o único Senhor, o único Deus. Um Deus, o nosso Senhor, a divindade. Jesus aqui ele não está condenando a riqueza, mas ele está condenando a confiança na riqueza, que é também dito pela própria palavra de Deus como a raiz de todos os males. O amor a Ele. Porque há pessoas ricas, piedosas. Inclusive, tem uma empresa, uma pasta de dentes, que é a Colgate, que os donos são cristãos. E eles investem muito em obras missionárias. Bastante mesmo. Há muitos anos, eu e a Natália, a gente compra Colgate por causa disso. A gente, quando está comprando a Colgate, a gente está ajudando missões de alguma forma. Eles fazem isso. E existem muitos homens que têm dinheiro, mas muito de seu dinheiro é dedicado a missões, é dedicado a seminaristas, é dedicado a seminários, é dedicado à igreja que congrega, e daí por diante. Tem uma mulher que é rica, que ela congrega lá na Igreja Cidades Funcionários, que ela quis me conhecer uma época dessa aí, na época do pastor Filinto. Alguns lembram aqui do pastor Filinto, Então, o pastor Filinto e a Kate tinham amizade com o pastor Aldo lá, e o pastor Aldo perguntou se tinha algum seminarista ou alguém para enviar para seminário de missões, E tem um seminário de missões bastante conhecido, que é de IBN, aí estavam querendo me enviar para lá. E ela iria ser a pessoa que iria me bancar lá, enquanto eu estivesse lá. E é o que ela faz com o dinheiro dela. E existem pessoas que fazem assim. Algumas pessoas fazem exatamente assim. Tem dinheiro, o Senhor abriu as portas para conseguir viver bem e ajudam dessa forma. Muitos fazem assim. A questão é que alguns leem o Evangelho de Lucas e vê toda essa questão do rico que idolatra o dinheiro, aí passa a entender errado, exagerando, como se o rico não fosse ser salvo. Aí é demais. Entendeu? E a palavra de Deus não é assim. Aqui está condenando quem tem amor ao dinheiro. Assim acontece aqui no Evangelho de Lucas. Então, o dinheiro é um bom servo. O dinheiro é um bom servo. A questão não é possuir ele, é ser possuído por ele. Jesus ilustrou a impossibilidade da salvação daquele que confia no dinheiro, quando ele diz: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus falou aqui de uma dificuldade que há. Só que note, aqui também devemos ter atenção de que era um homem riquíssimo. É dinheiro demais. Não é o viver bem apenas. Não é ter poucas propriedades. É ser senhor de muita coisa. De muito dinheiro. Não é tão simples assim. Entendeu? Quando nós pensamos nessas coisas, a gente pega e minimiza. Aqui era um homem riquíssimo. Da sua época, talvez um dos mais ricos. O camelo era o maior animal da Palestina. E o fundo de uma agulha era o menor orifício conhecido
na época. Alguns que interpretam aqui o texto tentam explicar que esse fundo de agulha era a porta da muralha de Jerusalém, pela qual um camelo só podia passar ajoelhando-se e sem carga. Mas isso altera o centro do ensino de Jesus. A impossibilidade definitiva de salvação para aquele que confia no dinheiro apenas. Aqui a questão é essa. É impossível aquele que confia no dinheiro de ser salvo. Porque ele vai fazer exatamente como esse jovem fez. Ele vai ter a sua prática diária exatamente como o rico lá diante do Lázaro. Ele vai fazer exatamente como aquele homem, aquele fazendeiro que ficou rico de repente. Ele vai fazer desse jeito. Quando ele confia exclusivamente no dinheiro. Então, em segundo lugar, a salvação é uma obra milagrosa de Deus. O 26 e 27, a gente vai ver que diz assim: e aos que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Senhor Jesus respondeu, e aí, a conversão de um pecador, ela é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Inclusive, o Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos que necessário é nascer do alto. Seria mais bem traduzido assim, mas nós temos uma tradução, nascer de novo, Nascer do alto, ou nascer do Espírito, nascer de Deus, nascer do Deus Trino, nascer do poder exclusivo do nosso Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém pode se regenerar a si mesmo. Somente Deus pode fazer de um amante do dinheiro um adorador ao Deus vivo. Esses impossíveis só podem ser feitos pelo Senhor. Somente por Ele. A salvação, para os ricos ou para os pobres, sempre é um milagre da graça divina. Ela sempre é uma dádiva de Deus, não importa se é para o rico ou se é para o pobre. É sempre um milagre. Só o Espírito pode transformar um coração de diamante. Porque ali, no antigo falar de coração de pedra, mas ali o correto na tradução é diamante. Duríssimo. Em carne. Somente Deus pode fazer isso. Somente o Senhor pode fazer essa total transformação. Mudar totalmente, virar o jogo de repente. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais. E ela vem para o pobre e para o rico. Esses impossíveis só vêm de Deus. Inclusive, esse versículo é um versículo pedra no sapato dos arminianos, E pelagianos também. O último ponto de hoje, que é do 28 ao 30, é a pobreza rica. Vamos ver o que diz do 28 ao 30. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. 3 fatos nos chamam a atenção acerca dos discípulos. Em primeiro lugar, a abnegação. Que Pedro, ele disse, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos.
Seguir a Jesus é o maior projeto de vida. Passar a caminhar com o Senhor é o melhor projeto de vida que pode existir entre todos que você já fez ou pensou, e é o melhor que você fará ou já fez na vida. Vale a pena abrir a mão de tudo a servir a Cristo, a seguir ao Senhor. Ele sim é a pérola de grande valor. Ele sim é. Alguns exegetas acusam Pedro de demonstrar aqui um espírito mercantilista, quando ele diz: eis que deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? Lá em Mateus vai dizer assim: que será, pois, de nós? Em Mateus 19, 27. Para esses, a afirmação de Pedro revela uma visão comercial da vida cristã. Mas não. Só que não. Em segundo lugar, a motivação. O versículo 29, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Por causa do reino de Deus. Só que Marcos é ainda mais enfático no seu registro. Lá no versículo de número 29 também de Marcos. Por amor de mim e por amor do Evangelho. É por amar a Ele, por amar o Evangelho. Por amar a Ele e amar as palavras dEle. Por amar a Ele e amar aquilo que vai ser anunciado também, amar a sua palavra. Então precisamos fazer a coisa certa, com a motivação certa. O motivo da admiração não é receber recompensa, não. Servir ao Senhor Jesus porque vai ter o seu comércio mais lotado, vai ganhar mais dinheiro ou coisa parecida, não. Não é como os que dizem: pare de sofrer, por aí, dessas igrejas malucas, que o cara, ele gastava mais ou menos assim uns R$1.000 por semana com bebida, com drogas, com farras. Aí vai para uma mega igreja dessa aí, como essa Universal do Rei de Deus, o sujeito chega lá, economiza R$4.000 por mês, aí vem dizer que é porque a vida dele mudou, porque ele tem mais dinheiro agora, porque ele deixou de utilizar R$4.000 com besteira, financiou uma casa, está vivendo bem, agora não é isso. Não é isso. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele dá ou possa dar, mas é porque Ele é. Muitos hoje pregam esse evangelho de barganha com Deus, muitos pregam mesmo. Você dá para receber. Inclusive até essa motivação errada na questão de dízimos, né? Você oferece algo para Deus a fim de receber uma recompensa bem maior. Deu trízimo, deu dízimo, mas oferte bastante, para você receber em dobro. É isso que é ensinado, é isso que é pregado muitas vezes. Mas não é assim. Em terceiro lugar, a recompensa. Jesus garante aos discípulos que todo aquele que segue a Ele não perderá o que realmente é importante, quer nesta vida, quer na vida por vir. O que é importante você não perderá. Não perderá nenhum cristão fiel a Ele. Então Jesus fala sobre duas recompensas e duas realidades aqui. Primeiro, uma recompensa imediata. Seguir a Cristo é um caminho venturoso. Deus não tira, Ele dá. Ele dá generosamente.
Quem abre mão de alguma coisa ou de alguém por amor do reino de Deus recebe no presente muitas vezes mais. Segundo, há uma recompensa futura, que é no mundo por vir. Nós receberemos a vida eterna. Eterna. Essa vida é superlativa, gloriosa e feliz. Receberemos um novo corpo, semelhante ao corpo glorioso de Cristo, e nós reinaremos com Ele para sempre, junto a Ele na eternidade, para sempre. Essa é a maior riqueza. Foi isso que o jovem rico dispensou. É isso que dispensa aquele que tem amor ao dinheiro, que idolatra o dinheiro. E nós? O que nós fizemos nessa vida e o que temos feito? Como nós temos nos comportado diante do que o Senhor nos deu nessa vida? Assim como esse jovem rico recebeu muito nessa vida, nós também recebemos muito. Nós temos saúde, nós temos alimento todo dia, nós temos a nossa maravilhosa família, nossos filhos, alguns com netos, né? A gente vê aqui vovós e vovôs aqui, que são todos babões, que eu sei, né? Tanta coisa maravilhosa. E nós temos amado mais ao Senhor ou todas essas bênçãos? Nossas riquezas são essas. O que nós amamos acima de tudo? A Deus, o abençoador ou as bênçãos? Que o Senhor nos faça seguir ao Deus, Criador de todo o universo, amando a Ele em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.